Saudações digitais, está no ar mais um SerifaCast, o seu abraço sonoro de provocações, reflexões e contação de história. Estamos aqui em mais um episódio do nossa temporada de férias, né? Estamos de volta. 2023 foi um ano que a gente produziu pouco, mas já tem um monte de episódio aí sendo gravado. Nós estamos recebendo aqui um grande amigo, mais um conterrâneo meu, porque a Acopiara vai dominar o mundo, né? Já está lentamente. E eu quero aqui receber um grande amigo. Mas antes de chamar, de apresentar, você já sabe quem é, né? Já tem na descrição, já tem a fotinha dele, tô ligado. Então eu vou fazer minha audiodescrição. Meu nome é André Jonatas, eu sou um homem branco, hétero, de 1,67 m. Eu uso headphones pretos cobrindo toda a minha orelha, tenho um microfone na minha frente. Estou usando uma camisa de botão, quadriculados bem pequenininho, vermelho e branco. À minha esquerda tem a caneca do SerifaCast, que os nossos convidados estão recebendo, alguns quadros, e também à minha direita tem uma cortina. E eu agora passo a bola para o meu colega, grande amigo. Muito obrigado por estar aqui, meu amigo Ari Albuquerque. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, bom dia. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse lugar tão aconchegante e agradeço pelo esse convite, de poder mostrar um pouco quem é o Aritão, o que é que ele está fazendo, como é que ele pode beneficiar a você, a sociedade com o seu projeto, né? E como ele falou, eu sou da área fitness e, vamos dizer assim, um pouco de comportamento eu tenho voltado para essa questão e eu vou explicar por quê, que nem só de calorias e um corpo definido vive o mundo. Verdade. E eu sou profissional de educação física, formado em educação física. Em seguida eu me formei em nutrição e depois eu estou desenvolvendo esse trabalho de pós em essa parte de neurociência. Hoje eu faço uma formação em psicanálise. Legal. Eu vou fazer aqui a minha descrição. Sou um homem branco, cabelo preto, nariz grande, a boca pequena, tá? Sou hétero, solteiro por enquanto, mandem seus currículos, tá? Camisa branca, estou com uma calça xadrez que combina bem com o meu sapato preto. Legal. E um sofá bem confortável. Legal, obrigado. Gostou aí do nosso home studio? Tá bem acolhido. Diferente e aconchegante. Cafezinho e tudo mais. Eu já bebi meu café. Vamos já falar do bolinho, né? Vamos. Nutricionista, bolinho. Pode ou não pode? Pode André? ou não pode? Vai chegar esse momento aí. Vamos Beleza. ver. Quero, inclusive, agora mandar um grande abraço para os seguidores, as seguidoras do Ari, ari.nutrip, né, @ do Instagram do Ari. Aproveitem para acompanhar o trabalho dele lá, que é muito legal. E a gente recebeu muitas perguntas, né, isso, Ari? Isso. Muitas perguntas, né, dos seguidores, de alunos. E algumas delas a gente vai fazer aqui também, para aproveitar e tirar as dúvidas, né? Algumas dúvidas importantes para quem está aí, quer mudar de vida, né? De qualidade de vida, quer cuidar da saúde, quer pensar no futuro, né? De ser uma pessoa mais velha, com mais autonomia, né? Com musculatura mais forte, né? Que possa, né, ser feliz por mais tempo, vamos dizer assim, né? Ari, é o seguinte, a primeira pergunta veio da Mari Pinheiro. A Mari, grande abraço, Mari. Ela pergunta o seguinte: o que te motivou? Né? Aproveita e fala um pouco o que te motivou a entrar no mundo fitness, né? Como foi sua formação e a sua história nesse sentido, vindo lá de Acopiara, não é isso? Perfeitamente. Eu vou ter que usar o nome Acopiara porque isso nasceu lá. Eu jogava muito futebol naquele tempo e, para quem não sabe, eu não era um bom aluno de maneira alguma, só no educandário, né? Que era a escola que a gente estudava. Eu reprovei 3 vezes, na terceira série, no 6º ano e no primeiro. Ou seja, eu não me achava nessa questão de, poxa, o que é que eu gosto de fazer? Eu não gosto de matemática, eu não gosto aqui de história, não me identificava com nenhuma daquelas disciplinas, mas gostava de jogar bola. Jogava ali várias horas de futebol, né? E até que meus colegas entraram na academia e começaram a treinar musculação. E eu fui bem resistente a entrar também. Eu disse, não vou deixar meu futebol por isso não. E nesse tempo eu era bem magro mesmo. Se você procurar no meu Instagram, você vai ver. 63 quilos. E certo dia eu fui para a academia e ao treinar eu me senti ali bem,
todo inchado, eu vou usar essa palavra, e disse, poxa, eu acho que eu posso melhorar o meu corpo aqui, eu acho que eu posso desenvolver uma massa muscular que vai desenvolver também até algumas habilidades no futebol. Eu vou ter mais corpo de segurar a bola, como a gente chama, né? E comecei a musculação. Depois que eu comecei a musculação, eu tive que sair do futebol porque eu me apaixonei pela musculação. E ali ficou. E eu pensei, pronto, é disso aqui que eu gosto. Mas eu não tinha muita clareza de como é que eu ia me tornar um profissional daquilo, já que no interior não tinha faculdade, a gente mal via alguém que era formado na área da educação física. Quem era formado em educação física dava aula em escola. E foi quando eu vim para Fortaleza com o propósito de mudar de vida. Mas, eu acho até, Ari, que dá pra gente relembrar aqui que até as academias que tinham disponíveis, né, eu tenho a impressão que as primeiras não eram por profissionais, né? Não. Eram pessoas que, de alguma forma, né, aprendiam ali e montavam, né? Eu tô até me lembrando aqui o meu primo Jonathan, não sei se você chegou a conhecer, que hoje mora em São Paulo, ele e outros colegas, né? Acho que Rony, não sei, uma turma, né? Sim. Da maromba das antigas. O Rony, o Robson. Isso, o Rony, o Robson. E meu primo Jonatas e outros colegas, lá na casa da minha avó, né, na parte de trás, assim, tinha um quartinho, limparam lá o quartinho e tudo, começaram a levar uns equipamentos, até feito até caseiro mesmo, muito Sim. peso com areia, né, algumas coisas de tijolo e tal, um negócio improvisado assim para tentar essa coisa da atividade física, né? Lembrando, pessoal, que naquela época não tinha YouTube, né, não tinha WhatsApp, eu acho que a internet estava chegando, né? A gente via uma revista do Arnold com Isso, vários, 100 exercícios. Isso, e a gente tentava decifrar e copiar. Então, assim, era um momento realmente que talvez o despertar ali fosse, né, pela paixão, pela curiosidade, aquela coisa do ser humano de buscar, né? Só para contextualizar o período. Perfeito. E sem entender como era que eu ia me tornar um profissional da educação física, que a gente nem sabia desse nome, mas eu vim para Fortaleza para trabalhar de segurança. E trabalhei 6 anos de segurança. E lembra que eu era um aluno não tão exemplar? E minha mãe sempre dizia assim, ó, Ari, estuda. E aquela voz foi na minha cabeça. Eu nunca quis estudar. E durante esse período que eu trabalhava de segurança, passava 12 horas em pé, né? E ali bem cansativo, e tinha as dificuldades, tinha certas humilhações, tinha o perigo. Você estava ali com a arma e você tinha medo de acontecer alguma coisa ou de precisar usar. E vinha a voz da minha mãe. Opa, eu acho que eu tenho que estudar. Então eu vou usar o gosto que eu tenho pela musculação, que eu nunca tinha parado de treinar, e vou me conectar com essa profissão. Aí foi da onde eu fui fazer educação física, né? Fui tentar fazer educação física, como eu disse anteriormente, eu nem sabia a diferença do bacharelado e da licenciatura, que um é para trabalhar em escola, que não era isso que eu queria. Eu, sem conhecimento, me inscrevi no vestibular para licenciatura, por falta de conhecimento. Eu perdi a prova. Certo dia eu fui para uma festa e a prova era no sábado de manhã. Eu não voltei para fazer essa prova e passei ali mais 2 anos trabalhando de segurança, e depois desses 2 anos eu fiz outra prova e entrei já na graduação do bacharelado, que era o que eu queria, e comecei a estudar. Estudava e trabalhava. E depois de uns 2 anos, eu estava num posto. Um posto é um local de trabalho, que a gente da segurança chama. Muito perigoso. E ali eu desenvolvi ansiedade. Por isso que e eu vou fazer uma ligação disso com um final da minha conversa, tá? Para a gente entender a importância do bem-estar, dessa saúde emocional. E eu desenvolvi essa ansiedade, por quê? Pelo fato de ser perigoso, pelo fato de eu olhar para todos os lados, e todos os meus colegas estavam estudando uma faculdade, estavam em um emprego mais interessante, e eu não, né? E até que certa vez eu fui na neurologista e ela disse, ou você sai dessa sua área, ou você toma esse remédio controlado. E uma coisa interessante que ela fez, e me perguntou no tempo, foi assim, ó, o que é que você fazia que te causava prazer que você não faz mais? Eu digo, é correr na beira-mar. Pois volte, esse é o seu remédio.
Olha aí ela já fazendo a ligação com o exercício e o bem-estar físico e mental. Então, durante todo o meu percurso, tiveram insights que foram fazendo eu chegar onde eu cheguei hoje, nessa questão de dar valor não só ao abdômen tanquinho, mas como é que está você? Como é que estão suas emoções? Como é que está a sua cabeça? Legal. Né? E eu abandonei a segurança e entrei de vez na educação física e comecei a atuar em academias. E é interessante que na primeira academia eu era o recepcionista, eu limpava o chão, eu dava aula, eu fazia a ficha, eu era tudo. E isso é importante porque engrossa os coros. Eu vou usar essa palavra, que nós somos aqui do Ceará, a gente sabe, né? É isso mesmo. Eu fiquei com os coros grossos e depois disso tudo eu aguentaria de boa. E bacana que lá eu ganhava R$ 3,50 a hora aula. Imagina só, R$ 3,50 a hora aula, multiplica pelo salário, dá muito pouco. Isso aí é aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza. No Certo. início, a minha primeira academia, a minha primeira Certo. profissão, minha primeira atuação. Que da você educação nunca vai esquecer, porque foi importante, foi quem te deu a oportunidade, né? Apesar da exploração. Eu agradeço demais. É tanto que eu digo assim, eu fui treinado para a guerra. Se eu não tivesse passado por aquela academia, lá no José Walter, eu não estaria como estou hoje. Com essa mente mais blindada, com os coros mais grossos, Sim. vamos dizer assim. Sim. E eu agradeço demais. Legal. Tanto que eu fiz um movimento há 2 meses atrás, eu fui lá, passei em frente à Legal. academia. Deixa eu reviver o que eu vivi aqui. Deixa eu comer o sanduíche de R$17 que eu comia naquele tempo para comemorar o meu salário. Legal. Né? Para dar valor a tudo Dá que valor. eu vivi. Legal. Né? E é onde eu estou chegando. Legal. Então, pensando nisso, comecei a atuar e fui para outra academia, para a Academia Mega Gym. A Academia Mega Gym, só para você ter noção, hoje a gente, graças a Deus, temos academias de grande porte. A Academia Mega Gym em 2013 foi que abriu os olhos dos empresários para o modelo de academia não é esse, existe outro modelo. Os meninos, Roberto, agradeço demais o Roberto, o Ítalo, foram nos Estados Unidos, pegaram aquele modelo de grande galpão, várias máquinas, vários professores, outra pegada, né? E a partir disso que essas academias começaram a copiar e viram que o negócio era diferente. Porque antigamente, em Fortaleza, até se a academia fosse grande, parecia uma academia de bairro, as máquinas eram feitas aqui, e não. Os meninos, Roberto, Sim. trouxeram máquinas de fora, uma outra mecânica, um desenvolvimento bem diferente. Legal. Legal. E- A gente vai poder aprofundar mais sobre, né, os teus projetos, né? Acho que Sim. para o momento inicial acho que ficou bem legal, porque a gente entende, né, que realmente tem uma trajetória, né? Que ver você fazendo sucesso aí, bem realmente na sua atividade, teve um histórico, né? Tem uma história, e a gente Sim. vai já falar especificamente do seu projeto, dos seus projetos, né, das suas atividades, que é bem interessante, que você faz, que você une o digital com o presencial, né, Sim. de forma assim maravilhosa, né? Eu acho que é bem interessante isso. Ari, a gente agora vai passar para algumas perguntas, porque a ideia, assim, eu quero aproveitar todo o seu conhecimento aqui, né, Certo. inclusive para mim, para a gente, né, entender melhor como é que funcionam algumas coisas, algumas dicas que eu acho que são interessantes para quem está treinando, para quem quer treinar, né? A gente vai falar aqui de qualidade de vida e as Ótimo. consequências, né, dessa história. Mas objetivamente, né? A pergunta aqui, vamos lá. Comecei a treinar, ou Certo. já estou treinando. Isso. Aeróbio. É melhor antes ou depois do treino e por quê? Né? Explica o que é o aeróbio Tá e bom. quando é melhor antes, quando é melhor depois, ou se tem um entendimento científico de quando é melhor. Certo. É uma dúvida muito frequente e, fora a dúvida, as pessoas colocam seus gostos e suas emoções, isso os praticantes. E quando você me diz, comecei agora, o que é que eu faço? Eu sou bem empático em vamos fazer o que você quiser, entre aspas, tá? Só o fato de você sair do sedentarismo e estar praticando algo, eu já vejo isso como algo muito benéfico, e com o passar do tempo a gente vai ajustando esses pormenores. Mas a gente deve entender que o treino de força, a musculação, né, que é o mais comum, e que a gente chama de o treino anaeróbio, vou usar essa palavra, e o treino aeróbio é você fazer uma bike,
uma caminhada, uma esteira, e que você não está utilizando ali halteres, nenhuma carga. Qual desses dois precisa de mais esforço e mais força? O treino da musculação, né? Então, eu gosto, e a literatura colabora com isso, que ao chegar, você pode fazer algum aquecimento que não necessariamente precisa ser um aquecimento aeróbico, apesar das pessoas falarem assim, eu vou para a esteira só aquecer um pouquinho. Você está aquecendo o corpo, mas você não está preparando a musculatura que você vai trabalhar. Se você vai fazer peito, por exemplo, vai aquecer na máquina de peito, fazendo 2, 3 séries a mais, com muitas repetições, para bombear, preparar as articulações daquela musculatura, né? Então a gente dá início com um treino de força, porque precisa de mais energia para a execução do mesmo. E no final a gente coloca esse aeróbico, que não precisa de tanto esforço. É tanto que é uma dúvida também, André. As pessoas dizem, eu tenho que correr? Não necessariamente. Uma bikezinha. Uma bike, um elíptico, uma escada, e você pode caminhar na esteira. Você já fez um treino de força, você já gastou energia com treino de força. Sim. O aeróbio vem para complementar. Outra, quando a gente faz um treino de musculação, existe um nome, que é um termo, que é o efeito EPOC, que é o efeito do consumo de oxigênio pós-exercício. A musculação te deixa gastando energia por mais horas se comparado com o aeróbio depois da realização, tá? Então a gente pode se beneficiar mais fazendo o treino de força de uma forma consciente, intensa, e depois encaixar esse aeróbio da forma que você quiser. Eu deixo bem à vontade as pessoas. Você quer fazer o quê? A bike? Você gosta de bike? Vamos fazer a bike. Aí a gente faz o quê para controlar isso? Pois vamos usar os seus batimentos cardíacos como um determinante de intensidade. Você escolhe o que vai fazer, só que eu determino quais serão os seus batimentos. E assim fica um exercício bem controlado, e eu estou ajudando a pessoa, que eu estou deixando ela fazer algo do gosto dela também. Entendi. Tá? Então na verdade, não tem uma regra. Não tem uma regra. Né? Você pode adaptar conforme a sua necessidade, o seu corpo e os seus objetivos. Isso. Né? E tem essa... Se alguém chegar, é melhor aeróbio antes do treino, veja com criticidade. Ou pós-treino, veja com criticidade. É assim, se marcar, não dá para marcar. Não dá para marcar. Se tu quer desenvolver mais o teu aeróbio, se tu é um corredor, não põe a musculação antes, não. Desenvolve o treino. Ou seja, objetivo. Pode. E dependendo do seu objetivo, né, dependendo do seu estado físico e do que você quer, a gente faz essa diferença. Outro treino que ganhou muita popularidade é o treino intercalado. Por exemplo, você faz 2, 3 exercícios ali combinados, vai dar um tiro na esteira e volta. Entendi. E isso, para quem está com um peso elevado, se torna até mais dinâmico, mais interessante do que a musculação, que é ali mais parado e nem todo mundo gosta tanto. Então a gente pode ficar fazendo. Faz 2 exercícios, 1 minutinho de esteira. Legal. Mete bala lá. Boa. Então, você que está acompanhando essa consultoria do nosso querido Ari, ainda nessa linha de aeróbio, Thiago Camelo, seguidor seu também, abraço Thiago, mandou aí essa pergunta. Aeróbio em jejum emagrece mais? Pronto, se a gente for imaginar, né, entrar dentro do nosso corpo, o fato de não ter consumido nada minutos antes, momento antes, facilita, ajuda a queima de gordura, certo? O fato de ser em jejum. Há benefício, sim. Aí, muita gente perguntaria, mas eu não consigo. E aí, eu não vou estar queimando gordura? Vai. Você vai ter mais benefício em um aeróbio de jejum, comparado com o outro, mas a gente deve entender que isso não é determinante para o emagrecimento, porque tem outros fatores que, inclusive, tem que ter o déficit calórico. Por exemplo, esse cara do jejum, ele fez o jejum para fazer o aeróbio, e houve um bom gasto energético, houve uma redução, uma queima de gordura, claro que não é ali de imediato, mas em seguida, as 3 próximas refeições, ele comeu demais. Valeu? Calma. E tem a segunda pessoa que não consegue fazer um aeróbio de jejum. Entendi, era isso que eu ia dizer, né? Às vezes, talvez a pessoa
não se sinta... Eu mesmo, assim, já tentei Sim. até treinar, assim, jejum 100% de muito tempo, não funciona. Eu fico tonto, não me sinto bem. Eu acho que também depende da intensidade e do corpo de cada um, né? E de uma adaptação. Aí vamos supor que você come uma banana antes de fazer o seu aeróbio. Certo. Ok? Comeu, já não está mais em jejum. E as próximas refeições você fez ali de forma bem adequada, que atingiu o déficit calórico. O que é o déficit calórico, para quem não sabe? É você gastar mais energia do que está consumindo. Apesar de o corpo, a fisiologia não ser uma calculadora, mas a gente parte de alguns números para fazer um plano alimentar. Sim. Certo? Então, o déficit calórico é gastei mais energia e consumi menos. Essa diferença aqui faz a gente emagrecer. Então, o André organizou a alimentação dele de uma forma que houve um déficit calórico, mas ele comeu uma banana antes. O André vai emagrecer mais do que aquele primeiro caso que fez o aeróbio jejum, por conta das outras refeições. Então, é uma questão de contexto. Se a gente for olhar de forma isolada, ok, é melhor. Mas do contexto, no contexto, não. Na vida real, não, porque inclusive você... uma coisa que eu percebi, né, quando eu fui no nutricionista, eu perdi peso comendo mais. Perfeito, né? André. Fala um pouco disso aí, porque é uma lógica que, assim, a princípio não faz sentido, mas acontece. Perfeito. Aí, eu acho que é o maior erro das pessoas é terem medo de comida. Eu me preocupo muito com isso que está acontecendo. E isso que aconteceu com você foi que houve. Ele escolheu alimentos com baixa densidade calórica. Boa, isso é interessante. Tá? Explica isso que aí. é isso? Em um certo volume, tinha menos calorias. Por exemplo, se a gente compara 100 gramas de cuscuz, quem gosta de cuscuz, segura aí. Ó. Vamos comer mais cuscuz, pessoal. Se você compara 100 gramas de cuscuz, tem uma quantidade X de calorias e X de carboidrato. Certo. Que em 35 gramas de tapioca tem a mesma quantidade. Olha o volume. Boa, cara. Quero que você fale sobre tapioca. Aproveita falar. Na sequência você fala bom. de tapioca. Tá bom. Porque houve, né, um período em que tapioca era o alimento e a gente ficou super feliz, porque a gente adora tapioca, mas aí daqui a pouco, né, novos estudos, novos entendimentos que vamos com calma, que talvez a única vantagem seja a questão do glúten, né, que não tem, mas tem uma alta densidade calórica, não é isso? Perfeito. Enfim, mas continua falando dessa questão da densidade calórica, né? Que comer mais para emagrecer. Sim. No caso de quem quer emagrecer, né? Também. Isso. Um biscoito, por exemplo, um xilito, é um alimento de alta densidade calórica. Em pouca quantidade, ele é bem denso, pequeno, tem muita caloria, principalmente Sim. de carboidrato e gordura junto. A gente deve lembrar que 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína tem 4 quilocalorias. Estou falando em números porque o início da dieta a gente parte fazendo cálculos. 1 grama de gordura tem 9, tá? Mais do que o dobro. Então, se eu exagero na gordura mais o carboidrato, minhas calorias vão lá para cima. E às vezes o alimento é bem pequenininho. E você come e diz, poxa, eu estou morrendo de fome. Eu fico triste quando alguém diz assim, ó, Ari, eu não estou emagrecendo, mas à tarde eu estou comendo só uns biscoitinhos com café. Eu disse, poxa. Por isso, né? Por isso, porque poderia comer 100 gramas de cuscuz, um peitinho, 2 ovos, um queijo coalho e um café com leite. Que ia dar a mesma coisa ou menos. Que ia dar, às vezes, menos e o volume é alto. Maior. Saciedade, né? Que é um negócio importante. E eu estou te nutrindo. Eu fico preocupado com o que estão fazendo com a nutrição e com os alimentos. Estão vendo eles apenas como carboidrato, gordura e proteína e calorias. Tudo é calcular as calorias. Não é bem assim. Tem a questão do impacto da sua microbiota intestinal, sabe? O que aquele alimento vai fazer de você. Se uma Coca Zero não tem importância nenhuma mesmo tomar, será? Não estou dizendo aqui que é proibido. É só para a gente não reduzir os alimentos apenas por carboidrato, gordura e proteína e calorias em si. Então, alguém chega lá no meu consultório que está com dificuldade de perder peso e eu faço a leitura, o recordatório alimentar e vejo que ela está comendo mal em qualidade, né? E que ela poderia comer mais. Eu já alerto. Quando você receber o plano alimentar, não se assuste. Por quê? Porque vai ter muita comida.
Por conta desse Tem jogo. certeza que é pra mim, né? Tu errou. Eu já recebi mensagem assim, ó. Principalmente mulher. Mulher tem medo de comida. Se quer definir ou quer emagrecer, elas têm medo. Ari, tem certeza que essa era minha dieta? Porque tem muita comida. É mais do que o que eu tava comendo. Era, porque é a troca desses alimentos. Porque você conhece os alimentos, sua densidade Isso, calórica, e isso. você sabe que às vezes aquela quantidade assusta, mas que na verdade ela tem a necessidade do que você quer, né? Isso. Assim, enfim, às vezes até com menos calorias, né? Do que você comia antes. E nutrindo. A gente não está vendo mais o alimento como algo para nutrir. É se é gostoso e quantas calorias. Né? Aí é disso que eu tenho medo. O que nós estamos... Mas é isso, né? O ser humano ele tende a ser reducionista nesse sentido. Quanto mais simples e objetivo, melhor. A vida real não é assim. Né? Sim, não. E para nutrição, não. Por isso que nós estamos no mundo como estamos nessa questão de saúde e doenças não transmissíveis. Outro exemplo bem importante, no seu almoço. Você gosta de arroz e feijão? Você que está nos ouvindo? Coma o seu arroz e feijão. Vou dar aqui outra tabelinha para a gente fazer de comparação. 100 gramas de arroz. Claro que isso aqui é uma equivalência, é um aproximado. Tem uma quantidade X de calorias e X de carboidrato, Certo. que equivale ali a 90 gramas de batata doce. Tá. E tem a dieta da batata doce e frango, que ficou famosa e ninguém merece comer batata doce e frango. Todo dia, o tempo Deus todo. me livre. Não precisa disso, né? Tem a mesma quantidade de 90 gramas de batata doce. De feijão é 180 gramas. Olha a porção de feijão. Por ser esse alimento de baixa densidade calórica. Certo. Então, o arroz e feijão é uma combinação perfeita. Se a gente quer colocar batata inglesa, em casa eu faço na airfryer, então eu como quando eu quero batata frita com ketchup. A quantidade da batata inglesa também é 180, 190. Quase o dobro do arroz, o dobro da batata doce. Então é mais volume, você vai mastigar mais, vai ficar mais saciado. Tá? E as pessoas têm medo, por exemplo, da batata inglesa. Preferem a batata doce. Tem um porquê, uma história americana por trás disso, de uma dieta americana, né? Mas saber da composição, entender dessa questão da densidade dos alimentos, faz você comer mais, ser mais feliz e não ficar se privando de comer de alguns alimentos. Entendi. Excelente. Gostei. Mais uma pergunta aqui de seguidor, ainda nessa linha do carboidrato, Ari. É o seguinte, carboidrato engorda? Qual o melhor tipo de carboidrato no emagrecimento? Essa é a pergunta da Dani Carita. Obrigado, Dani. Alô, Dani. Em sua homenagem, eu vou comer aqui, né? Olha aí o bolinho. Um pedacinho de bolo. Então a pergunta é essa, ó, bolo engorda, né? Pode comer bolo? Qual é o melhor tipo de carboidrato? Assim, você já deu alguns indícios, né, do seu raciocínio, mas fala mais sobre isso pra gente. Principalmente mulher tem muito medo do carboidrato, e eu já falei alguns exemplos, né? E aí, como eu disse anteriormente, a gente deve entender que a dieta é um contexto. E não é porque o bolo é um alimento de alta densidade calórica. Sim. Né? Que tem isso tem que ficar claro, né? Pra também não dizer, tá me passando a comer bolo. Uma alta densidade calórica que eu não posso comer, que está excluído na minha dieta. Não, por conta do contexto. Eu tenho que bater uma quantidade calórica diária. Então eu posso deixar ter o bolo e nas outras refeições eu fazer esse ajuste. Por exemplo, tem uma paciente que trabalha em uma repartição e tu sabe como é a repartição? O lanche da repartição é café e bolo, né? Ela disse, e aí, Ari, eu tenho dificuldade de levar meu lanche, o que é que eu vou fazer? Massa, não se preocupe, você vai comer seu bolo. Eu vou só pedir para você ajustar o tamanho da sua fatia e a gente vai adicionar uma porção proteica, que no caso foi o whey protein. Por que whey? Pela facilidade do consumo. É um pó, você põe ali dentro de um copo, pode botar dentro de um café, pode botar com um pouquinho de leite e beber. Pronto, bati minha meta proteica daquela refeição, não comi só o bolo,
Fiz essa combinação que quando chega dentro do organismo é bem mais interessante. Legal. E eu não excluí o bolo da pessoa. Às vezes as pessoas têm uma questão afetiva com aquele alimento. E eu tenho que ter cuidado e um olhar especial para isso. Não é só exclusão, é ajuste e às vezes adicionar algo dentro do que já está sendo feito. Legal. Então, tá liberado o bolinho. Vamos comer bolo. Desde que você faça os ajustes necessários, não exagere. E outra, se você vai comer o bolo no lanche da tarde, faça um bom almoço, um almoço nutritivo. Por quê? Para você não perder a mão, você não chegar no período da tarde com muita fome. Sim. Então, um almoço com uma quantidade de proteína e fibra elevada, pode ter uma fruta depois. Muita água, né? Muita água. Da fibra. Perfeito. Legal. Boa, vamos para mais uma pergunta aqui de seguidor. Prometo que tem umas perguntas minhas aqui também. Vou botar o Ari na parede aqui também. Vamos lá, pergunta de Avner Carneiro. Avner Carneiro, um abraço para você. É necessário o consumo de creatina e de whey, né? Eu acho que a gente entra aqui numa história referente à suplementação, né? Suplementação, né? Quando é necessário, né? Principalmente creatina e whey, que eu acho que são os mais utilizados, o que se tem maior entendimento, né? E assim, é importante até você dizer, né? Quando se fala, na época a gente chamava de bomba, né? Creatina e whey, bomba, são bomba, sim. Né? Vamos lá, primeiro responde logo isso para quebrar logo. A gente, olha esse nome, suplementar, complementar, ajudar a sua base. Só para a gente dar importância que a base é a alimentação. Você não precisa ficar se enchendo de suplemento e fazendo uma alimentação pobre e dizendo, mas eu vou compensar na suplementação. Não, ela vem apenas para nos ajudar. E tem esses dois que estão em alta, e eu vou dizer o porquê, que é a creatina e o whey, que se fosse para enumerar uma ordem de importância, eu diria que na população de hoje, de acordo com o contexto, de acordo com de como a população está se alimentando, o whey estaria em primeiro lugar para nos ajudar a bater a meta proteica. Só para vocês entenderem, quando a gente faz um plano, vamos supor, eu vou prescrever para o André 2.000 calorias, um percentual daquilo é de proteína, outro percentual de carboidrato e outro percentual de gordura. E o whey vem para facilitar o consumo. Por exemplo, no meu consultório, durante os atendimentos, eu não vou abrir uma marmita com ovo. Não vou abrir às vezes eu não tenho tempo de comer um sanduíche de frango. Eu pego o whey, bato com a aveia na coqueteleira e bebo. Pronto. Fiz minha refeição. E antigamente a gente... Com água ou com leite? Com água. Com água. Com água. Pode ser com leite também, depende do... Fica até mais gostoso. Aí se a pessoa não tiver nenhuma questão com lactose... claro. Pode ser sim. Veja, é legal, porque assim, eu estou fazendo intervenções e tudo, mas assim, para ver que é mais complexo do que o que a gente imagina. É simples, individual para cada pessoa. Perfeito. Mas no coletivo é complexo, não dá para você cravar as coisas, né? Isso. Beleza, pode com leite? Pode. Mas aí se não for integral, tem mais calorias. Isso. É o que você quer? Perfeito. Beleza, é integral, mas tem lactose. Você pode, né? Perfeito. Então acho que é legal fazer isso para entender que não há regras, né? Sim. Que, assim, qualquer coisa, cara. Pessoal, é o seguinte, olha aqui para mim, ó. Me escuta se você tá ouvindo e olha aqui para mim se você tá me vendo. Não existe fórmula mágica para nada, né? Assim, seja na nutrição, seja, sei lá, informação, na política. Desconfie de tudo que é fácil demais, né? Desconfie, né? Claro que é legal a comodidade, né? A zona de conforto é maravilhosa, eu adoro. Gostaria de sempre estar na minha zona de conforto, mas assim, não dá, tem que estar saindo direito o tempo todo. Mas assim, não há fórmula mágica para nada. Então, eu acho que é importante deixar essa mensagem aqui para que quem está vendo ou ouvindo a gente entender. Ari, dá sequência aí, desculpa aí interromper. Tranquilo, faz parte a sua intervenção, até para você trazer essas perguntas que as pessoas têm dúvida. Isso. Tá? Então fica à vontade. E como eu falei, em primeiro lugar, eu daria a vez para o whey por ele facilitar o consumo proteico. Estando treinando ou não?
estando treinando ou não, em um hospital, quando eu fui estagiar, eles usam whey. Um idoso, por exemplo, porque tem a dificuldade de comer a carne, a proteína ali, tá? Então já está respondido que não é bomba, né? Só para ficar essa suspensão. A questão hormonal é outra coisa. Às vezes se enquadra em questão de saúde, às vezes em questão de esporte, né? Os esportes que são permitidos, eu acho que a gente podia falar também do fisiculturismo, né? Mais na sequência. Mas, cara, para com isso. Tá, whey é proteína, creatina é super estudado, é uma coisa que a gente produz, daqui a pouco você pode falar também sobre isso. Mas voltando pro whey, eu tô empolgado. Vai, coisa boa. André, você viu que eu fiz um exemplo, eu dei um exemplo, que o whey nem estava sendo utilizado próximo ao treino. Só pra gente não fazer essa ligação direta. Antigamente... A gente escutava, né? Tem que estar treinando, não sei o quê. Acabou o treino, antigamente a gente não via o pessoal levando whey, batendo e bebendo. E não necessariamente. Eu vou te dar um exemplo. Eu treino 11 horas da manhã, tá? Tá. Depois do meu treino é meu almoço. Eu vou tomar um whey? Não. Já tá almoçando. Eu vou pra casa almoçar e ali tem minha porção proteica dos outros nutrientes que eu preciso. E eu tomo um whey no café da manhã porque eu faço uma batida de frutas com whey para sair de casa rápido, perder pouco tempo, mas já sair nutrido com a quantidade de proteína adequada. Tá. Viu aí que não está ligado nada diretamente ao treino? Né? Como pode estar também, mas aquela sua história não é uma regra. Tá. A gente ajusta o que é melhor para você. E a questão da creatina, você disse aí, já está bem estudado, não tem mais nem o que dizer na questão de funciona sim. Tem novos estudos aí para Alzheimer, já tem criança utilizando, está bem abrangente. A gente só não pode supervalorizar o seu efeito. Existe uma questão aí de uma crença que ela vai te dar uma energia a mais, uma força que, calma pessoal, não é bem assim. É tanto que ela subiu. Não é termogênico. Né? Não é termogênico, ela ajuda a te dar uma força, mas é uma força intracelular, é como se tu fosse fazer ali 10 repetições da musculação, ela te ajuda a fazer a 11ª, um pouquinho da 12ª. Ela não vai... Não é um estimulante que tomei a creatina, eu tenho que estar empolgado, tenho que ir para a academia ali mais ligado. Não é essa força. Tanto que você pode tomar em qualquer horário, não tem um horário certo, né? Perfeitamente. Aproveita e faça a pergunta, qual é o melhor horário da creatina? A gente orienta que seja consumido junto com algum carboidrato para ter uma melhor absorção. Certo. Uma sugestão é que você tome 1 grama a cada 10 quilos de seu peso, porque antigamente dizia... Quanto de creatina? 5. Não, mas eu tenho 80 quilos. Não, mas é 5. Quanto de creatina? 5. Mas eu tenho 50 quilos. 5. Não é assim. A individualidade de novo aqui. Tá? E é 1 grama para cada 10 quilos. Perfeito. E é interessante que seja com carboidrato em qualquer horário. Aí eu digo assim, ó, pessoal, qual é o horário que vai ser mais fácil de vocês adicionarem? Qual refeição vocês não vão esquecer de tomar? Boa. Pronto, só isso. Olha como é simples, como a gente facilita as coisas. É engraçado, né? Porque quando eu comecei... primeiro eu comecei 0 suplementação. Né? Fiquei 6 meses. Um abraço pro meu amigo Adailton, não sei se você conhece, que é copiado também. Sim. Que faz meus treinos online, tudo no aplicativo. Abraço, Adailton. Me ajudou muito e me ajuda. 0 suplementação. Ajustei alimentação. Né? Com 6 meses, rapaz, vou dar mais um passo. Ótimo, André. E assim, eu sei que na nutrição, quando você vai, já é possível iniciar e tal, mas eu optei. Beleza. Aí com 6 meses comecei creatina também, dosezinha ali, 4 gramas, 5 gramas. Tava com 76, tô com 73, 72 quilos e tal. Aí eu comecei a me informar e tal, eu peguei algumas informações equivocadas, essa história, vai dificultar para dormir se você tomar à noite, aí, tanto que isso afetou psicologicamente, mas é o melhor horário para mim é à noite, porque eu realmente não vou esquecer, inclusive a whey também. Sim. Né? E aí, com 1 ano foi que eu comecei a introduzir o whey, tudo também bem conservador, porque aquela coisa, no meu caso eu não tenho pressa, tô de boa, né? Eu tô pensando na saúde, tô pensando no futuro. Isso. Eu quero ser um senhorzinho que faz agachamento. Massa, André. Massa, porque não é o pensamento da massa que está treinando. Você pensar no longo prazo é diferente do que eu tenho escutado e do que eu tenho visto.
Sim. no consultório e nas conversas nas academias. Mas eu acho que já está sendo mais levantado, né? É bom que se popularize Sim. isso e pensar, pô, eu estou treinando hoje pensando no futuro. A pandemia nos ajudou. É só você pensar assim, financeiramente, né? Tô juntando aquela graninha pro futuro, pronto. Junte a sua grana de musculatura, né? Enfim, todo o seu corpo em movimento pensando no futuro. Eu digo que músculo é igual ao ouro. Futuramente a gente vai perceber isso. E como você disse, você, o senhorzinho agachando, eu estou hoje com 40 anos, eu sei que não parece, mas eu estou. Eu disse assim, ó, peraí ainda, eu vou estar com 45 com uma vitalidade ótima. Eu vou estar com 50 anos com uma vitalidade ótima. Eu até vejo alguns companheiros nossos, do tempo da copiada, né, que às vezes ainda estão por lá, e que eram mais novos que eu, e a aparência não diz isso. Né? Às vezes por conta do excesso de álcool, da falta do exercício físico. Tem uma realidade também de cada um, outro contexto. Aí eu digo, o poder da boa nutrição e do exercício físico no longo prazo. Isso, legal. A gente não falou, mas para complementar essa questão do whey, melhor horário ou melhor contexto do whey também tem, assim como a creatina? Você pode encaixar depois do treino, se você não for fazer uma refeição sólida. Pode ser um lanche para um momento que você não tem tempo de preparar. Pode ser a sua ceia, para você passar a sua noite ali mais alimentado com a proteína, que dá mais saciedade. Legal. Tá? Então, a gente encaixa de acordo com aquela pessoa. E Ari, é obrigado a tomar whey? Não, a gente pode fazer. A pergunta foi essa, inclusive. É obrigado a tomar whey? É obrigado a creatina? Não e não. Não, a resposta simples é não e não. Né? Eu me preocupo com a questão financeira. Você pode comprar, vai atrapalhar essa sua questão financeira se você investir hoje 100, 150 reais nesse suplemento? Ari, vai. Então vamos ajustar aqui na alimentação. Legal demais. Você citou aí alguns exemplos que pega na questão comportamental, né? E eu acho que a gente pode ir para essa linha, né? Eu me lembro quando eu comecei a treinar, eu já tinha em mente, Ari, que a vontade em si talvez não fosse suficiente para que eu fosse treinar. Certo. Porque muitas vezes, principalmente no começo, né? Você não tem vontade. Não. Você está cansado, né? Tipo assim, para quem não sabe, eu trabalho no PECEM, né? Na Celômital PECEM. Todos os dias praticamente estou indo. Então chega à noite, então aí tem que ajeitar o jantar, porque assim, aqui em casa a alimentação é comigo, né? A cozinha é comigo e tudo, então sou eu que tudo é comigo. Então eu chego, alimentação, né? Ajustar e tal, depois botar os meninos para dormir, deixar as coisas que tem que fazer. E aí 9, 10 horas da noite. E aí, treinar. Né? Então, assim, a motivação só pela vontade e o gosto acho que não são suficientes. Fala um pouquinho dessa questão da motivação versus resultado. Né? E é muito complexo e a gente não pode julgar ninguém que está ali do nosso lado porque a gente consegue uma coisa e a pessoa não consegue. Nós que já estamos introduzidos no meio do exercício, a gente já sente um certo benefício e prazer, nem que seja um prazer com o resultado do bem-estar ou da questão estética também. E no nosso sistema de recompensa, é como se fosse uma balancinha que a gente tem na nossa cabeça, que tudo faz um cálculo. Qual é o esforço? Qual é o resultado? Uma pessoa que nunca sentiu esse resultado com a prática do exercício, para ela dar o primeiro passo é muito difícil. E depois de um contexto desse que você falou, vim dali, já fui, pensei, voltei tão cansado. O que é que eu preciso? Preciso descansar e eu preciso de prazer. Sim. Tá? Então, ter mais calma, você marido, você mulher, amigo, com aquela pessoa que está com dificuldade de engatar, de conseguir dar continuidade no exercício, na alimentação, tenha calma. O sistema de recompensa dessa pessoa está um pouco desorganizado, desequilibrado, e até ela ver e ter essa motivação, esse motivo para aquela ação. Entender que ali vai ter um benefício a médio e longo prazo. Até isso acontecer requer um tempo. Né? Aí a pessoa diz, tem que ter disciplina. Ok, tem que ter disciplina. Só que também não é fácil. Não é fácil. E o hábito, acho que depois de um tempo, realmente já fica na sua... Pô, que horas que eu vou treinar? Né? Você já fica na sua cabeça. Até porque, por exemplo, no meu caso, eu não tenho um horário
Que hora você treina? Não sei, a hora que dá. Certo. Né? Então, eu gosto muito à tarde. Final de semana, para mim, são os principais, né? Porque era o que eu tenho mais tempo. Então, depois do almoço, meia horinha ali para dar aquele, né, descansozinho pós-almoço. Aí, perfeito. Cafezinho e suficiente, né? Porque também o pré-treino é aquela coisa. Até aproveitar e perguntar sobre o pré-treino, né? Existe o termogênico, né? Que é aquele que dá, né, aquele ânimo. Sim. E existe o pré-treino no sentido de aquilo vai te deixar alimentado para executar, né? Ótimo. Fala um pouco dessa diferença, né? Da motivação, da energia, né? E do estímulo, né? Que você está estimulado. Né? Fala uma diferença sobre isso. Pronto, ó. Quando a gente fala de uma refeição pré-treino, vem logo na cabeça que é aquele que eu como minutos, pouco de tempo antes da realização do exercício. E não, o mais importante são as mais importantes são as 3 refeições anteriores. É como se, por exemplo, você fosse treinar às 6 horas da manhã e você comesse uma banana antes de treinar. Ok, ali é a refeição pré-treino, mas quem te deu gás, quem te deu como fosse uma gasolina, foi o teu jantar. E o teu lanche da tarde do dia anterior. Então, as 3 refeições anteriores vão dar a sustentação para um treino eficiente. Tem até uma frase que diz assim, ó, o seu pré-treino começa no seu pós-treino. Entendi. Tá? Legal. Como se você fosse colocando um pouquinho de gasolina. O ciclo do teu pré-treino começa depois que você treina. Né? Perfeito. Que é aquilo que você vai usar para o próximo treino. O próximo treino. E o termogênico, ele é um estimulante. Perfeito. Do sistema né? nervoso. Que é diferente. Não vá pensar Você pode estar com energia sem vontade. Pode. Né? Pode. E não ir. E a vontade que dá é o termogênico. E eu me preocupo porque hoje tem o quadro de um cansaço bem crônico, boa parte da população por conta de todo o contexto, e as pessoas estão se entupindo de termogênicos para dar aquele a mais. Boa, fala aí desses cuidados. Boa. Sabe? E a gente deve ter cuidado se você não tem nenhum quadro de ansiedade, se você não está gravando com esses estimulantes, se você não tem aí nenhum quadro de arritmia e se você está exagerando com essas cafeínas, só para você ter noção, no Brasil, eles colocam uma dose bem elevada de cafeína, que é mais barato e tem eficiência, nos pré-treinos. Aí eles enfeitam e dão um nome mirabolante, às vezes tem só cafeína, 420 gramas, que é muito alto. Sim. Aí o André toma, puf, bate, puxa, o pré-treino bateu, fui com vontade. Tu vai se adaptando a utilizar isso. Depois de 1 mês, 2 meses, como é que tu vai manter isso? Subir na dose? Não tem como subir a dose. Já está muito alta. Aí tua motivação cai. Aquela vontade reduz. Aí tu tem que tirar esse estimulante. E fazer um tempo ali sem, até se adaptar de novo e começar com uma baixa dose. Então, muito cuidado, pessoal. A estarem utilizando um termogênico que tenha muita cafeína, a estar se viciando num suplemento pré-treino. Ficar dependente não pode, né? Fica o recado, porque você pode pagar um preço lá na frente. Legal. Essa pergunta aqui é mais uma pergunta de seguidor aí do Ari. Canetas / medicamentos emagrecedores realmente funcionam? Essa pergunta é da Penha Barbosa. Um abraço, Penha. Eu nem sabia que existia isso. Hoje nós temos alguns medicamentos que é chamado no popular de caneta, porque realmente é uma caneta com uma agulhazinha na ponta. Uma agulhazinha que você ajusta e só aplica cada dose, né? E ela, no popular, ela vai te deixar muito saciado com pouco alimento. Entendi. E você vai fazer o quê? Comer pouco. Bem menos. E lembra do déficit calórico? Então, automaticamente, a sua ingestão calórica é bem baixa. E eu tenho uma preocupação muito grande com isso. A caneta da atualidade é o Ozempic, muito conhecido. E as pessoas estão exagerando porque ela tem um uso clínico. Esse remédio é para hepatite? Diabetes. Desculpe. É para diabetes. Para obesidade. Tem um quadro para ser utilizado. Falar. Certo. Mas pessoas... É o tal do Ozempic. Isso. Tá. Pessoas com um pouco mais de peso
mulheres às vezes nem estão com sobrepeso, estão utilizando. Entendi. E isso começa a viciar elas em utilizar algo de fora para dentro, para ter um resultado e não passar pelo processo. Eu ouvi dizer que já tem alguns estudos recentes falando de efeitos colaterais para pessoas que não têm a necessidade. E nós né? vamos pagar esse preço. Tanto que me dê 2 anos para a gente começar a ver. Então vamos dizer logo aqui, não use. Não Se você use. não precisa, Perfeito. por questão de saúde, por obesidade, por diabetes, vamos use. logo, né? Não use. Mas como você disse que as pessoas querem a facilidade, né? E querem encurtar o processo, elas estão utilizando. Nós já tivemos pelo menos umas 3 no mercado. A Ozempic está passando, já criaram outra. E vão vir outras e outras e outras. Ontem eu vi... Isso deve vir nos Estados Unidos, né? Essas porcarias. É tanto que eu vi uma reportagem que a empresa está no topo de a mais rica por conta da venda do Ozempic. Chegou a acabar nas farmácias de Fortaleza. E eu tenho um dado lá do consultório. De 100% das pessoas que utilizaram o Ozempic, que foram para a minha mão, né, que eu tive acesso, 87 pessoas não tiveram sucesso. E outra questão grave, o que estava acontecendo? Lembra que ela te deixa saciado com pouco? Sim. Eu vou comer o que eu quiser. Pessoas E ela não precisa de prescrição? Não, você pode comprar. Meu Deus. É um perigo. E o que é que as pessoas estavam fazendo? Eu vou comer chocolate, eu vou emagrecer do mesmo jeito. Não estavam se nutrindo. Entendi. Né? E o efeito rebote lá em cima, causando prejuízo muito grande. Não só físico, fisiológico, mas psicológico também. Porque é uma caneta cara, eu acho que está a 800, 900 reais. Caraca, uma dose? A caneta para o mês. Ah, entendi. São várias doses. Aí você passa ali 2, 3 canetas e Entendi. Você teve o corpo emagrecido, você não emagreceu, foi emagrecido pela caneta. E depois, quando tira, você ganha gordura de novo, e às vezes um pouco mais, e às vezes outros prejuízos, e às vezes uma queda de cabelo. Porque o corpo da gente, ele é inteligente, vamos chamar assim, perfeito, né? Ele entende o que está acontecendo. Aí chega a hora que, opa, como assim? Mudou? Sim. Tem alguma coisa diferente. Sim. Por que agora, né, eu não estou mais ficando saciado? Isso. E aí ele vai os sistemas de compensação e tal. Quando tira, a conta, na maioria das vezes, vem. Chega. Principalmente porque as pessoas não estavam se nutrindo. Se tem um momento para você fazer um plano alimentar bem ajustado, era o momento que você estava usando a caneta. Isso. E fazem justamente o contrário. Legal. Ari, ansiedade por resultado. Né? Falando um negócio aqui comportamental, já que a gente está nessa linha, como é que a gente consegue, como é que as pessoas conseguem ter paciência para ter resultado, né? Num mundo em que a gente é bombardeado o tempo todo com caneta, com Ozempic, com suplementação, com um monte de gente dizendo compre meu curso que você vai perder não sei quantos quilos, enfim, cheio de charlatão, né? Isso. Eu até quero deixar bem claro aqui, imagine que a maioria não seja, né? De nutricionista, de profissionais, imagine que a maioria, assim como eu imagino que a maioria dos policiais não são ruins, assim como eu imagino que a maioria, sei lá, dos jornalistas não, né, não, eu acho que a maioria não é picareta, Sim. Né? Por até ser um péssimo profissional, mas não é picareta. Sim. Mas tem muito picareta. E esses caras têm uma visibilidade assim maravilhosa, né? Assim, são ótimos de marketing, né? Por conta da promessa. Vamos lá, fala um pouco dessa ansiedade por resultado. Como controlar isso? Eu vou voltar para 2021, antes da pandemia. Eu tenho um dado, consultório, que em torno de 30% das pessoas, dos meus, de quem eu tive acesso, tá? Relatava alguma sensação, alguma questão com ansiedade, alguma questão emocional. A pandemia veio, o mundo mudou, ninguém sabia nem se ia ficar vivo, o que era aquilo e tudo mais, né? E quando eu voltei para o consultório, o quadro totalmente diferente. 70% relatava ansiedade ou depressão, outro quadro de alguma questão emocional. E isso reflete no querer um resultado, num curto prazo, um resultado que não vai ter, principalmente mulher. Eu entendo que a mulher é bombardeada, como você falou, pelas redes sociais, e de certa forma ela consome um conteúdo de forma inconsciente que diz que ela tem que ser magra, que tem que ter o corpo da outra, que às vezes não vai ter, ela não tem nem estrutura para ter aquele corpo. Sim. Tá? E
essa briga de beleza, de padrão de beleza, que todo mundo tem que ter aquela boca, todo mundo tem que ter aquele nariz, todo mundo tem que ter aquela cintura, lipo-LED e o glúteo e por aí vai. E elas ficam numa pressa para ter um resultado que não esperam passar pelo processo que tem que ser vivido. Tá? E isso atrapalha, porque elas criam uma expectativa muito alta para um resultado em um curto espaço de tempo, e quando não tem, se frustra. Que nem e faz é viável assim não para o tá. corpo, né? Não tá. Claro que as pessoas têm resultado diferente, né? Sim. Em tempos diferentes, etc. Mas não existe um corpo não muda de uma hora para outra, Não. né? Se esse é o objetivo. Sim. Né? Tem isso também. Precisa do E trabalho. aí, qual o resultado disso? Ansiedade, aí começa a atrapalhar e é que não acontece mesmo. Aí é que não acontece porque elas ficam desmotivadas. Uma coisa que eu faço lá no consultório é ajuste de expectativa. Nem que a pessoa não volte. Às vezes ela chega, bora, vai acontecer isso, pode fazer uma dieta bem restrita. Primeiro eu vou investigar se aquela pessoa está bem. Imagina só você que está com um problema emocional, com ansiedade, passando por alguma coisa no seu casamento, no seu trabalho, chega o Ari para escrever seu plano alimentar e reduz seus carboidratos só porque quer que você reduza seu peso muito rápido em um período que eu mencionei. Eu vou estar piorando esse quadro. Aí lá vai eu dizer, não é por aqui. Pega aqui na minha mão e nós vamos caminhar devagar durante esse processo. Sim. Tá? Mas aí tu dá uma expectativa, com tanto tempo, se você fizer isso, a tendência é essa. Isso. Né? Para que... E outra coisa que eu faço, André, é tirar a atenção apenas desse número. Eu começo a trazer assim, quando você acordou depois de 2 semanas praticando exercício físico, comendo bem, fora a questão do seu peso, você está se sentindo melhor? Boa. Traga atenção para outras coisas que não seja só o peso, porque senão a gente reduz Que também são resultados. São resultados, e são resultados importantes. Importantes. Tá? Né? Para a gente não reduzir o exercício físico e o plano alimentar, a dieta, apenas para emagrecer ou hipertrofiar, para a parte estética, não e as outras questões de saúde. Você está se sentindo melhor? Você está trabalhando melhor? Você está cansando menos a subir uma escada? Então, trazer a atenção para isso. Pensando nisso, eu uso um método check-in, que foi criado pelo Samir, o meu mentor, que semanalmente a gente envia um questionário para todos os pacientes, para trazer mais consciência quanto a isso. Por exemplo, na última pergunta eu digo assim, André, o que foi que aconteceu de positivo nessa semana? Não estou falando de corpo, não. De positivo na sua vida. Porque senão você fica reduzido a não emagreci essa semana. Que é uma coisa que não é de curto prazo, Não e é aí assim. te gera ansiedade. Aí eu saí para almoçar com minha família e foi muito bom. Mas, André, Boa. a vida é sobre Nem isso também. importa o que você comeu. A vida é sobre isso também. Eu tenho uma frase, e escuta aí essa frase para você lembrar de mim. Dieta é tudo o que você faz, não só o que você come. Boa. Por conta disso que eu parti, depois da pandemia, a estudar o comportamento. Se tem uma coisa que depois da pandemia eu menos estudei, foi a nutrição em si, para poder estudar o comportamento. Aí eu fiz uma pós em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, e hoje faço uma formação em psicanálise para entender quem está ali na minha frente, ter empatia, e não ver aquela pessoa como um número de percentual. Ela é muito mais do que isso. Ótimo. Legal. Ari, eu vou trazer um tema muito importante agora, assim, são 2 questões. 2 problemas que a gente tem na nossa sociedade, né? Eu quero falar da obesidade e quero falar da gordofobia, que são 2 coisas que estão intimamente ligadas, né? A gente tem a obesidade como um problema crônico na nossa sociedade, que é classificado como uma doença, né? Como uma enfermidade pela Organização Mundial da Saúde. Sim. É uma coisa mundial, né? E nós temos também, por outro lado, o preconceito, né? O preconceito contra pessoas gordas, né? Chamada gordofobia, que também é outro problema grave na nossa sociedade. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a obesidade, que é um problema que tem que ser tratado, eu tenho a gordofobia, que é um problema que tem que ser tratado, né? Como é que isso é intimamente ligado, está diretamente ligado à tua atividade de nutrição e de educador físico, né? Como é que você vê esse item para que a gente tenha um equilíbrio entre
cuidar da obesidade, ter empatia e não ter gordofobia. Ótimo, André. Isso é bom ser citado. E eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês imaginarem e vocês vão visualizar o quanto isso é sério. Pegando um pouco a minha fala anterior, falei que estudava hoje mais comportamento até do que outras coisas, para acolher essa pessoa que está sozinha. Imagina só em uma academia cheia de maromba, cheia de mulher ali com um tanquinho, com a bunda grande, bem feita, os caras musculosos. Chegar uma pessoa sozinha, obesa, com sobrepeso. Aquilo ali é um mundo, uma selva estranha para ela. Não é atrativo. E para piorar a situação, as pessoas que estão ali acabam fazendo com que ela não queira continuar na academia. Um olhar torto, às vezes ela não tem um bom condicionamento, uma boa comunicação corporal, uma condição corporal de fazer um exercício de uma forma perfeita, por conta do seu peso, por conta do seu passado. Pode ser iniciante. Pode ser iniciante, e as pessoas ficam olhando com os olhos daquele jeito, não trazem esse abraço para essa pessoa que está chegando ali com medo de ser rejeitada. As academias já estão levando isso em conta, assim, de ser mais acolhedor para as pessoas obesas que estão acima do peso? Depende da academia, até porque hoje nós temos academias que é um drive-thru. Pague e sirva-se. Sabe? Dá pra gente citar uma que seja boa? A gente não vai citar as más, não, mas dá pra gente citar uma que seja acolhedora, assim, pra quem tá começando, pra pessoas que são obesas. Quer citar? Não gostaria. Eu sei, a situação é difícil pra gente. Mas nós temos. Temos, né? Temos, e eu digo uma coisa. No privado você fala, então. Falo. Mas... Quem quiser saber, me pergunta, mas eu digo uma coisa. Ó. Nós temos aqui academia com um valor bem elevado de 350, 400 reais, que vai te dar um suporte bom. E temos a academia de bairro, André, que pode te dar esse suporte. Por quê? Porque a academia de bairro, as pessoas se conhecem mais, é uma academia mais simples, que vai ter menos alunos. Acolhedoras também. E vai ser mais acolhedor. Né? Essas academias de rede, que a gente chama, que você entra, você é um número ali, e sirva-se, fica mais difícil para uma pessoa que está começando a engajar. Fica mais difícil dela se sentir acolhido. Percebam se o professor da academia de vocês dá mais atenção para aquela senhorinha, para o senhorzinho, para aquela moça obesa, ou para a garota fitness do tanquinho que já tá lá há muito tempo. E um bumbum arrebitado. É uma forma de avaliar se é acolhedor. Sabe? Porque quem mais precisa de atenção é aquela pessoa que está chegando. E aquela pessoa que já está com o físico montado, deixa, ela sabe treinar. Sim. Se é para dividir essa atenção, faça essa questão. Beleza, você falou um ponto, que é o ponto da academia. O que é mais que a gente pode, né, ver como é que esse mundo, né, de educador físico, de nutrição, já está acolhendo essas pessoas, já está pensando mais sobre isso? Você tem algum paciente que era obeso, que é? Tem demais, e o que eles mais precisam é ser acolhidos. Alguns, André, nem querem ir ao consultório porque acham que vão ser julgados, não vão ser acolhidos. E eu tenho uma frase, ó: quanto pior você estiver, mais você precisa de mim. Se você já estiver todo ok, não precisa do Ari. Eu estou aqui, a gente que está trabalhando com a nutrição, principalmente essa parte da empatia, do comportamento, preocupado com você, além do percentual de gordura, nós estamos preocupados com o seu ser, para transformar o que você tem hoje para o seu próximo passo, que requer um tempo. E a gente sabe que a obesidade é um caso de saúde pública, que, infelizmente, só piora, e tem uma questão do sistema de recompensa por isso. Eu tenho até uma previsão que depois eu faço, mas as pessoas não estão sendo acolhidas como deveriam. Aí tem essa questão da gordofobia. É preguiçoso. Calma. Será que aquela pessoa não está com os hormônios todos bagunçados e tem a dificuldade? Aquilo que eu tinha falado. Ela nem sabe o benefício. Até que ela dê o primeiro passo, tudo para ela é mais difícil. Então, ter mais empatia com aquela pessoa que está do seu lado, pode ser aí na sua casa. Não quer fazer nada.
pera ainda, não é bem assim não. O Ronaldo Fenômeno, para citar uma pessoa famosa, né, passou por isso, né? Porque ele tem uma questão da tireoide, Perfeito. né? E ele, quando parou a atividade física, né, veio à tona essa questão. Isso. Né? E aí ele ficou com sobrepeso e tal, e passou por isso. Né? Então, E- atleta costuma passar por isso. Perfeito. Principalmente atleta, porque durante a sua vida ativa, eles têm um gasto energético e tudo é muito bem controlado. Tirou aquele gasto energético, mostra quem é aquela pessoa. Aí a bomba estoura. Daiane dos Santos, acho que também, quando eu vi uma foto dela, eu disse, como mudou, né? Então, tem uma pessoa por trás, é uma pessoa atleta, ok, mas tem uma vida por trás. E a gente está esquecendo quem são as pessoas, como é que está aquela pessoa, o que é que eu posso falar para aquela pessoa? Qual a ajuda que você pode dar para aquela pessoa que está com sobrepeso na sua academia? Boa. Não olhe ela de rabo de olho, como a gente diz aqui no Ceará, não. Reveze com ela, pergunte se ela está bem, pergunte se ela está sabendo fazer o exercício, chama o professor para ajudar ela. Essa pessoa tem que ser mais bem acolhida nas academias para ela se sentir mais conectada. E a gente tentar conseguir mudar esse quadro, apesar de eu achar que é bem difícil, sabe? Você tinha uma previsão para fazer. O que é que você ia dizer aí? Eu tenho uma previsão que está até no meu Instagram, de vez em quando eu coloco lá. Com base na sua percepção dos seus alunos e tudo mais. Só para deixar claro aqui que senão vai chegar um monte de... Não, é algo bem pessoal, de acordo com o que eu tenho visto de 2021, que vem acontecendo e que dizem que vai acontecer. Que, por conta do sistema de recompensa, lembra daquela balancinha do esforço versus prazer, desse mundo do imediatismo, desse mundo da inteligência artificial, desse mundo da comparação, Sim. desse mundo de blocos divididos e uns contra os outros, Sim. e a unidade sendo perdida, que até 2026, escuta isso, 2027, nós teremos uma epidemia de sobrepeso e obesidade. E aqui eu estou preocupado com a sua saúde, ok? E de transtornos mentais. Não tem como ser diferente, infelizmente. Minha missão é tentar fazer com que o máximo de pessoas não esteja nesse quadro. Legal, legal demais. Ari, muito obrigado, meu amigo. Mais uma vez, encontrar você é muito bom. Foi muito bom recebê-lo aqui. Acho que foi ótima conversa. Eu acho que, além de contar a tua história, porque a nossa ideia aqui no SerifaCast é trazendo personagens, né, fazendo entrevistas, que a gente possa ter leveza, profundidade, que a gente conheça o personagem por meio da sua atividade profissional, por meio das suas opiniões, e não necessariamente uma história cronológica. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso com o Rubens Júnior, né, o nosso grande amigo, nosso defensor público, que ficou maravilhoso o episódio dele, com o Pedro Brandão, né, que também já passou por aqui, especialista, estudioso de quadrinho, né, a vida dele, doutorando em comunicação, a pesquisa em quadrinho, bem legal. E agora com você, eu acho que... E vamos ter outra convidada, né, especial, que eu não posso revelar ainda, mas que a gente vai gravar. Então, muito obrigado. Espero que você tenha gostado também. Obrigado, e eu espero que eu tenha ajudado com alguma fala, alguma dica que possa fazer você sair do estado que você está hoje e buscar ir para o próximo com calma, sem pressão, do seu jeito. Não olha para o lado. E para finalizar, mais acolhimento a quem está precisando. Boa. Não vamos olhar o pessoal que está com sobrepeso e obesidade como é um preguiçoso. Não, eles estão precisando mais da gente do que a gente imagina. Boa. Divulga suas redes sociais. Eu estou no Instagram, é minha rede social que eu mais sou ativo. Todo dia lá tem o Se Liga na Dica. Então todo dia eu dou alguma dica. É @ari com Y Nutri P. Ari, tudo junto. Tudo junto. Tem ponto? Ari.nutri? Ari. Olha aí. Presta atenção, mano. Já faz tanto tempo que eu digo, nunca mudei. Ari Nutri P, tudo junto, sem ponto. Ari Nutri com Y. Ari Nutri P. Perfeito. Então aguardo vocês lá. André, muito obrigado por ter me convidado e poder colocar um pouco aqui da minha história e do meu conhecimento para ajudar a sociedade como um todo. E eu costumo dizer que, como André de Acopiara, eu também sou, de Acopiara, Ceará, Brasil, para o mundo.
Legal. Obrigado. Obrigado. E você segue a gente nas nossas redes sociais, @AndréHJC, @SerifaCast. Muito obrigado pela sua audiência. Grande abraço. Tchau!